Olá, boa noite. Como vai? Vai bem? Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação. Programa Opinião e não há dizer que sextou, rapaz. Cá estamos de volta ao vivo. Hoje a gente, no programa desta sexta-feira, entrevista o juiz de direito, professor de filosofia, filósofo, filho do Gilson de Barros, marido da doutora Rosana, enfim, vai falar aqui o nosso queridíssimo doutor, que a gente está querendo trazê-lo aqui, é o doutor Gonçalo Antunes de Barros Neto, e está aqui, a gente está há algum tempo querendo trazê-lo aqui, agora deu certo e ele está aqui, ó, você já viu? Ele está aí, apareceu já, né? Apareceu já aí no seu monitor. E só que na foto que a gente publicou, ele estava sem barba, agora está de barba, eu até achei que não fosse, é o mesmo, né? É o senhor mesmo, parece, né? Sim. Até combinou porque o meu caríssimo colega Lorenberg tem barba, só que está um pouquinho mais branca. Boa noite, Lorenberg. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Verdade, a você que acompanha o programa Opinião também pela internet, em qualquer canto do mundo, muito obrigado pelo carinho da companhia, viu? A você que se liga aí pelo www.gazetadigital.com.br e também a você que acompanha pela página no Facebook da TV Pantanal. Muito bom ter você aqui, viu? Então tá, o doutor Gonçalo Antunes, eu sei que o senhor é conhecido na faculdade como como professor Gonçalo Antunes, mas é Gonçalo Antunes de Barros Neto. Eu gosto de dizer, eu falei aqui que o senhor é filho do nosso queridíssimo, de que eu tinha uma inveja danada, aquela voz de veludo, né? Gilson de Barros, você lembra da voz do Gilson? E os discursos do Gilson, né? Nossa, que era aquilo, com firmeza assim, Gilson de Barros, que Deus o tenha. Pai do nosso entrevistado dessa noite, muito bom recebê-lo aqui, viu? Obrigado, Paulo. Obrigado, professor Lorenberg, pelo convite. Estou à disposição aí para debater assuntos atinentes ao judiciário, à filosofia, à sociologia, em homenagem ao nosso grande sociólogo aqui presente também. E é uma satisfação aí ser lembrado, né, como filho de Gilson de Barros, neto de Gonçalo de Barros, do qual eu herdei o nome também com muita honra, e também marido da doutora Rosana, né, que está aqui também no estúdio. A Rosana é muito especial. Eu pensei que eu tivesse uma esposa, uma mulher. Aí eu comecei a fazer uma reflexão melhor, né, sobre os acontecimentos de vida e diário. Eu percebi que é ela que tem um marido, né? A Rosana é uma pessoa hoje carinhosamente conhecida pelos matogrossenses, pelos cuiabanos. E competente, né? Eu gosto muito do trabalho que ela desenvolve, muito assim, a gente precisa desse tipo de linguagem na defensoria. Atrás aqui, a gente esteve com ela aqui, deu uma aula aqui, né, conosco, e logo a gente vai estar convidando-a mais uma vez para falarmos mais do trabalho que ela desempenha. Mas hoje é o marido dela que vai falar conosco. O senhor também está lotado na segunda turma recursal dos juizados especiais. Eu quero abrir a entrevista falando disso aí, né? Primeiro, o que é essa turma, para que serve, de que forma o cidadão pode acessar a turma recursal dos juizados especiais? Paulo, o judiciário durante muito tempo e ainda nos dias atuais sempre se viu em volta de uma maciça gama de ações dirigida à sua administração. E para dirimir de alguma forma essa quantidade exagerada num sentido de quantidade, não de qualidade, porque graças a Deus, com o aumento da cidadania e a consciência populacional, o judiciário é sempre chamado para dirimir os conflitos latentes e que porventura sobram aí do relacionamento social. Mas de qualquer forma o judiciário precisava abrir espaço para aquelas ações menores, aquelas de menor complexidade.
E dentre essas ações de menor complexidade, precisavam também criar mecanismos, vamos dizer assim, com menos formas processuais e mais céleres para dar uma resposta jurisdicional ao jurisdicionado. E o jurisdicionado no sentido de povo, de sociedade, né, conflituosa, que beiraram aí e bateram as portas do Poder Judiciário. Então criaram os juizados especiais. Então é através dos juizados especiais de primeira instância que se chega até, em grau de recurso, nas turmas recursais. Então nós temos hoje uma turma recursal única no estado de Mato Grosso e mais 2 turmas recursais temporárias. E essas turmas têm sido destaque, e não é nenhuma falsa modéstia dizer isso, porque são os dados que confrontam e dá fundamento verdadeiro a essa análise. As turmas recursais hoje são, assim, vamos dizer assim, no aspecto de celeridade e de produtividade, um ponto muito importante na busca pela eficiência de levar a justiça a todos, dirimir os conflitos sociais, levando para a sociedade, devolvendo à sociedade todo investimento que a própria sociedade faz no Poder Judiciário, especialmente na Justiça Estadual de Mato Grosso. Ótimo. Então tem uma principal, que o senhor disse, e há 2 outras turmas temporárias, né? Isso, exatamente para todas as vezes que a demanda é muito grande, que os recursos originários dessas demandas na primeira instância ficam absurdamente incontroláveis de alguma forma, né, e difícil até de administrar e de manter num universo de celeridade razoável, se abre mão de designar juízes e abrir mais 2 turmas para que esses juízes possam ajudar os demais. Lorenberg. Olha, antes de mais nada, eu gostaria de registrar aqui, mas registrar mesmo, a alegria, o prazer e a honra de tê-lo aqui no nosso programa. Nós ganhamos e ganhamos muito com a sua presença. O amigo telespectador, pena que apenas 1 hora. Apenas 1 hora é pouco, o tempo é pouco para falarmos sobre filosofia, para falarmos sobre a questão jurídica. E eu tenho aqui um trecho de um texto, de um artigo científico, publicado exatamente na Revista de Ciência Política, que é o volume 2, número 1, de agosto a dezembro de 2021. Eu fiz questão de pegar esse trecho lá da página 6. Gostaria muito de um comentário seu a respeito desse trecho que eu peguei do seu texto, né? Abre aspas. As elites subjugam o sistema de justiça, transforma-o para serviçal de seus interesses. E a Constituição Federal Brasileira dá guarida às insanidades dos privilegiados. Para não parecer panfletário, os exemplos são inúmeros. Tome-se o artigo 5º ali. O Constituinte originário fez inserir direitos e uma igualdade formal, como se a propriedade estivesse na mesma densidade existencial que o direito à vida, à liberdade, à igualdade material e à segurança. Fecham aspas. Mas gostaria muito de ouvi-lo, de ouvir um comentário seu a respeito desse trecho que eu extraí desse artigo científico, aliás, belíssimo artigo científico, como sempre. Obrigado pelos elogios, professor Lorenberg. E a recíproca é verdadeira. Também sou um fã dos seus artigos, leio todos na Gazeta, assisto seus programas e toda oportunidade que eu tenho de beber, vamos dizer assim, do seu conhecimento, vossa sabedoria, eu vou em busca e eu aprendo muito, com certeza. Nós precisamos enxergar os invisíveis da sociedade. E a sociedade brasileira tem seus invisíveis, pessoas que ainda não foram, vamos dizer assim, apanhadas no bom sentido, não no sentido pejorativo, pela própria cidadania. Talvez estejam à margem dela, muito provavelmente, apesar
de terem um título eleitoral. E eu digo isso porque a cidadania combina com a igualdade social numa sociedade sob visão material. O que eu quero dizer com isso? A igualdade econômica é fundamental e a igualdade de poder, vamos dizer assim, participar nas mesmas condições, né, com todos os demais em termos de concorrência na sociedade, não numa concorrência, vamos dizer assim, capitalista, mas numa concorrência séria e humana e possível para que todos os atores existenciais dessa mesma sociedade possam sobreviver dignamente. Dignamente em termos de concurso, em termos de acesso à justiça, em termos de compra material de subsistência e tudo mais. E nós sabemos ainda que nem sempre direito e moral andam juntas ou juntos. Às vezes existem normas que implicam numa certa guarida a comportamentos que não vêm ao interesse ou não se encontra com o interesse moral e ético, pelo menos aqueles mais prementes e mais valorizados pela própria sociedade. Por exemplo, doutor, eu queria que só, enquanto o senhor fala, eu queria que o senhor desse um exemplo para a gente já ilustrar, né? Sim, podemos dizer o seguinte, nós sabemos, e isso daí é opinião corrente, e não é nenhum linguajar grosseiro ou panfletário, que no país quem paga imposto realmente é a classe média, os pobres, é aquele que compra o arroz, que compra o feijão, aquele que se dirige à mercearia, aquele que vai ao boteco da esquina e tudo mais. Esses são realmente aquelas pessoas que contribuem num grau mais efetivo em termos de ativos para a riqueza nacional. Claro, deixando de considerar o grande volume da agricultura, do agronegócio, da grande pecuária, dos grandes empresários, né? Também da riqueza produzida, por exemplo, com São Paulo, 46%, em torno de 46% do PIB nacional, e ali um estado eminentemente industrial. Mas é no sentido de efetivamente honrar seus compromissos. Então nós temos no direito o seguinte, aquele que tem uma determinada dívida, e vamos esquecer aí o fisco, uma dívida pessoal particular com alguém, moralmente ele deve pagar essa dívida. Eu devo cumprir com a minha obrigação. A minha obrigação é com o pagamento da minha dívida. E nós sabemos que existe também no direito um instituto chamado prescrição. Então, com o tempo, e se eu conseguir enrolar contento o meu credor, eu me livro, né, de uma ação, de uma futura ação judicial para me obrigar via os meus patrimônios, ou aqueles que restam, apesar da dívida, a cumprir com aquela minha obrigação. Isso é uma distância, e há uma distância nisso, entre direito e moral. Assim como os diversos concursos públicos em que pelo menos a cota, né, não é prevista. Por exemplo, nós sabemos e que, infelizmente, em grau mais primário, as escolas públicas estão em desvantagem com relação às particulares. E quem tem condições de pagar escolas particulares hoje no Brasil? Somente aquele que tem condições financeiras para tal. Então, realmente, a igualdade num concurso público entre um candidato que sempre estudou em escola pública e outro que sempre estudou em escola particular, há realmente, materialmente falando, efetivamente, dentro da realidade brasileira, essa justiça, essa igualdade na concorrência para um possível cargo público. E assim, o direito está e vou dizer assim até de forma esperançosa e de forma talvez bastante paradoxal, a endossar isso aí, dizendo que esse processo é um processo legítimo e legal. E às vezes, num movimento, num pensamento, numa reflexão sociológica, professor Lorenberg, ou mesmo filosófica, isso nós sabemos que é um conto de fada. Realmente acaba sendo levados para
um cargo vamos dizer assim, um pouco mais privilegiados em termos de estrutura social, aqueles que realmente tiveram condições de ter um melhor estudo. Isso daí nos magoa profundamente, Paulo. E quando eu cito essas questões dos meus artigos, e como muito bem lembrado pelo professor Lorenberg, na verdade, eu estou, e penso que esteja contribuindo, de alguma forma, com essa reflexão necessária a ser feita pelos juízes brasileiros e juízes de todas as estruturas dos tribunais e da primeira instância, no sentido de que devemos passar a desvendar os olhos ainda um pouco fechados da justiça para essas situações, enxergar esses invisíveis que ainda estão na sociedade, que realmente clamam por justiça. Doutor, olha só, vou colocar um exemplo aqui, puxando para o lado filosófico, já que o Lorenberg já entrou de sola nessa questão, eu vou usar um exemplo aqui, vou me colocar como exemplo aqui. Eu, hipoteticamente, moro num bairro violento. A bandidagem é uma hipótese, viu, gente? Eu não moro num bairro violento, não. Mas, assim, que nesse bairro há milícias onde a polícia não tem vez, onde as autoridades públicas de segurança não têm vez. Eu posso falar que eu vivo numa democracia? Ou, do ponto de vista filosófico? Porque aí, qual que é? Se eu tenho democracia, qual que é a democracia? Democracia daquele que é o meu ente público ou é o cara que toma conta lá do morro ou do bairro? É muito interessante a sua pergunta. Karl Marx falava o seguinte, que democracia combina muito com liberdade. E liberdade, para Marx, existe somente em duas situações, em duas condições. É quando você consegue, tendo em vista dois caminhos, dentro da realidade concreta, poder fazer opção por eles, por qualquer um deles. Agora, vamos dizer o seguinte, você, dentro dessa realidade, você gostaria de ir para Paris, passar uma temporada em Paris, é sua vontade. Mas essa realidade é efetiva, você tem como, vamos dizer assim, degustar dessa felicidade, dessa vontade sendo premiada por estar onde você gostaria de estar em uma determinada instância de férias e tudo mais. Quer dizer, essas questões materiais, elas implicam em falta de liberdade. Uns têm mais liberdade do que outros, num país extremamente antagônicos em termos econômicos como o nosso. Então começa, inclusive, por aí, pela questão da própria situação que envolve a segurança pública. Existe o sistema de segurança, o sistema de justiça como um todo, que abarca inclusive a segurança pública. Existe realmente esse critério definidor do que seria justiça para um e justiça para outros? Existe um critério mais absoluto a definir o que seja verdade, inclusive, o que seja felicidade, o que seja liberdade? Nós sabemos que desde a teoria da relatividade, de Einstein, nós sabemos que até o tempo e espaço são relativos. Imagina conceitos abstratos como felicidade e alegria. Não é verdade? É verdade. Não, pode concluir. Então, concluiu. O que nós almejamos como filósofos, como magistrados, como sociólogos, como jornalista, como radialista, que com muita honra eu fui, apesar de pouco tempo. Quer dizer, o que nós, sociedade, povo, almeja? É essa igualdade material, que todos tenhamos condições de uma existência digna e que possamos ter, do verbo esperançar, a esperança de todos ficarmos esperançados com a... Não do verbo esperar, né? Não do verbo esperar, com a possibilidade de sermos dignos de viver numa sociedade justa e igualitária. E sob esse ponto de vista da Constituição, aí do artigo 5º que o Lorenberg mencionou, então estamos em muitos aspectos na contramão, porque ali quando fala das liberdades,
quando fala desse aspecto aí da segurança, por exemplo, tem muita coisa que na prática não ocorre, não acontece. Bom, essa parte, esse texto, é muito interessante, essa colocação do professor Laureberg também, pelo seguinte, vamos pegar o artigo 5º, que se refere à parte final dessa minha colocação, da Constituição Federal. Lá diz o seguinte, é assegurado a todos, né, todos são iguais perante a lei, e ali está uma igualdade meramente formal. Nós precisamos transformar numa igualdade material, ou seja, que reúna condições de sermos iguais efetivamente, concretamente. Né? Assegurados, e continua o artigo 5º caput, se me falha a memória da Constituição Federal, assegurados o direito ao quê? À vida, à liberdade, né? À segurança, e lá no finalzinho fala a propriedade. Lá no final, a propriedade seria o último direito assegurado aí no artigo 5º constitucionalmente. O que um juiz que está realmente em consonância com o seu tempo e às vezes até acima do seu tempo e que busca realmente levar justiça com seriedade aos demandantes, aos seus jurisdicionados, administrar a justiça como efetivamente ela deve ser administrada. Ele coloca como princípio que aí desse artigo há uma escala. Então a vida e a liberdade vai ser sempre mais importante que a propriedade. Se ele levar isso em consideração e entender que existe aí uma escala axiológica de valores pelo constituinte originário, ele vai com certeza primar muito mais pela vida, pela liberdade, pela segurança do que pela própria propriedade. E esse é um juiz do seu tempo e acima até do seu tempo, porque é um juiz que busca dar efetividade às questões sociais, à humanidade, né, dessas questões sociais. É importante dessa humanização aí da parte dos magistrados, né, na hora de lidar com cada julgamento. Olha, a opinião vai dar um primeiro time, né, um primeiro break, e volta já já, e você pode interagir conosco, caso tenha alguma pergunta, alguma sugestão, 99932-2529. Opinião hoje com o doutor Gonçalo Antunes de Barros Neto, que é juiz de direito, também professor de filosofia, e, enfim, a gente vai voltar para esse bate-papo já já aqui, após o intervalo, um instante só. O Opinião está de volta aqui ao vivo nesta sexta-feira, hoje entrevistando o juiz de direito Gonçalo Antunes de Barros Neto, da segunda turma recursal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Olha, o Gazeta Digital, www.gazeta Digital, tem os seguintes destaques agora. Acompanhe conosco. O estado de Mato Grosso, rapaz, não registrou nenhuma nova morte pela Covid-19 pelo segundo dia consecutivo. O dado foi registrado no boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde nesta sexta 29. De acordo com a pasta, 196 novos contágios foram registrados nas últimas 24 horas. Com a atualização, Mato Grosso passou a contabilizar 733.611 casos, e dos quais em 718.047 ocorrências as pessoas se recuperaram do vírus. Atualmente, a taxa de ocupação das unidades de terapia intensiva é de 21,92%, enquanto a mesma taxa para leitos de enfermarias é de 6%. Olha, dia D da vacinação contra a influenza em Cuiabá acontece neste sábado, dia 30. A campanha, que começou no dia 11 de abril na capital, contempla, além dos trabalhadores da saúde e pessoas a partir de 60 anos, crianças de 6 meses a 4 anos de idade também, 11 meses e 29 dias. E ainda as gestantes, puérperas, os professores profissionais das Forças Armadas e também as pessoas ligadas às equipes de salvamento, os funcionários do sistema de privação de liberdade, os caminhoneiros, os profissionais também do transporte de longa duração e também os portuários, além dos imunossuprimidos
e pessoas com comorbidades e deficiências permanentes. O grupo de comorbidades a serem vacinados são as doenças respiratórias crônicas, doença renal crônica, doença hepática crônica, doença neurológica crônica, diabetes, obesos, imunossupressão, também transplantados e trissomias. Mais detalhes aí no www.gazetadigital.com.br. Informações também aí sobre polícia, economia, política, esportes, enfim, www.gazetadigital.com.br. Voltamos com a nossa entrevista dessa noite. Vou pedir para o professor Lorenberg abrir o bloco de perguntas, por favor. Professor, permita chamá-lo de professor. Tem um outro trecho aqui que eu busquei, já que nós falávamos no bloco anterior, o senhor falava da liberdade. Tem um artigo que o senhor escreveu recentemente, no dia 23 de fevereiro deste ano, Liberdade com Possibilidade. E eu tirei um trecho desse artigo, vou ler, entre aspas. E o monarca? Qual foi a dele? Pensou, provavelmente, viver numa liberdade sem freios, incondicionada, absoluta. Talvez seja o problema de boa parte dos jovens de hoje. Fazem da internet um campo de princípios de si mesmo. Acreditam ser tutores da própria autodeterminação infinita e jamais atendem às regras da vida em sociedade, como se encarnassem o todo e a liberdade fosse apenas um apêndice das suas necessidades. Fecham aspas. Gostaria muito também de um comentário desse trecho, aliás, que fala exatamente daquela ação do próprio monarca na televisão, né? Professor Lorenberg. Vou pedir para o senhor só olhar para aquela câmera também lá, ó. Tá certo. Porque atrás daquela câmera tem um monte de gente que está assistindo a gente também em casa. E aí, se o senhor olhar para eles, vão se sentir prestigiados. Ah, o professor está olhando para a gente. Prestigiá-los. Aliás, nossa função é essa. Paulo e o professor Lorenberg, olha só, tem um filósofo que é o Kierkegaard, dinamarquês. Ele disse uma coisa muito importante sobre a angústia. Ele disse que a angústia é a vertigem da liberdade. E depois outros filósofos, como o próprio Heidegger, falou também sobre a importância da angústia, no sentido de que aquilo que nos angustia está também, de alguma forma, somando com a própria criatividade e a própria capacidade nossa de empreendermos vida sadia, vida, vamos dizer assim, não paradoxal, mas vida em consonância com as vicissitudes do próprio viver, da própria vivência. Então, o jovem de hoje, às vezes até pela implicação da incidência de forma bastante implacável da internet e das redes sociais, ele perde um pouco o horizonte com relação a esse propósito do que a própria angústia e o que nos angustia tem no comportamento das pessoas e na sociedade. Às vezes você diz, o que me angustia neste momento? E você dá, através dessa reflexão, dessa pergunta e do conhecimento do próprio eu, naquilo que o próprio Nietzsche fala, em busca do super-homem, né? Essa vontade de poder, que é o domínio exterior, você passa a ter também o domínio interior, ou seja, o autodomínio, e aí isso, claro, em busca desse autodomínio, acaba acarretando mais angústia, mas essa angústia é possível e vamos dizer assim, apesar de ser, vamos dizer assim, bastante travada e talvez deixar pelo caminho muitas pessoas em desespero, mas esse é exatamente o seu papel para que as reflexões aflorem dentro da comunidade e dentro da própria sociedade. Então, o que está faltando para o jovem? Esta reflexão do que realmente está
a angustiá-lo. O que quer o jovem hoje em dia? O que busca o nosso jovem, né? A nossa jovem? O que essa juventude que está aí e está manifestando os seus pensamentos, as suas ideias, as suas vontades na própria internet? O que eles buscam? Eles buscam respostas para aquilo que está a angustiá-los. Daí o porquê a filosofia e a sociologia hoje, né, não só a ciência política, ser, vamos dizer assim, uma demanda bastante procurada pelos jovens, por aqueles entre 15 e 30 e 35 anos, justamente em razão de que eles estão em busca de respostas para a sua própria angústia. Então, dentro dessa colocação que está nesse texto, eu creio que esse jovem, que é o futuro da nossa nação, o futuro do nosso país, ele precisa mais de ensinamentos, né, e de paradas reflexivas como essas que nós estamos fazendo neste momento. Ou seja, dar sentido ao seu projeto de vida, que apesar de lhe angustiar de alguma forma, é nele que você vai sentir realmente e dar sentido para a sua existência e para a sua vida e para o seu caminhar nela. Tá certo. Olha só, o magistrado hoje, aí eu vou dar um pitaco. O nome do programa é Opinião, eu vou dar minha opinião aqui agora. Eu acho que em muitos casos, aí eu não estou falando de Mato Grosso propriamente, tão somente, não é? O magistrado hoje não está um pouco raso, essas turmas mais recentes aí dos operadores, dos juízes próprios, os magistrados propriamente. O conhecimento não está muito superficial, doutor, porque assim, se o sujeito se submete a uma vasta, um mergulho aí na filosofia, na sociologia, na psicologia, ele automaticamente estará muito mais embasado, preparado nas suas decisões, das mais simples às mais complexas. E às vezes eu percebo, analisando assim, como cidadão, como jornalista também, que existe muito um decoreba de códigos, de leis. O que está acontecendo aí? Eu estou falando bobagem aqui, eu percebo isso, eu não estou generalizando, mas ocorre muito isso ainda. Não, Paulo, você não está falando nenhuma bobagem. Aliás, é motivo de preocupação dos nossos sociólogos, né? Principalmente daqueles que atuam mais próximos do Poder Judiciário e também da filosofia. Mas antes da opinião, ou antes mesmo de você fazer essa como crítica construtiva, vamos lembrar do bedelho, meter o bedelho. Né? Do Gilson de Barros. Né? Vamos meter o bedelho do Gilson de Barros, e do qual também eu copiei, né? E coloquei no site, no Facebook, no Instagram, no YouTube, o bedelho filosófico, bedelho.filosófico. Sejam convidados para ali estarem também conosco. Mas isso é motivo de muita preocupação em todas as instâncias do Judiciário Nacional. Aqui em Mato Grosso, para vocês terem uma ideia, e me desculpe vocês, né, que são pessoas bastante abertas ao diálogo Sim. e ao debate, aqui em Mato Grosso, o desembargador Marcos Machado, que é o diretor da Escola da Magistratura do Estado, ele tem desenvolvido uma administração, junto com a sua vice-diretora, a desembargadora Helena Maria, assim, tremenda, importantíssima na busca justamente desses parâmetros com relação às outras ciências, na busca do conhecimento das outras ciências para amparar, fundamentar melhor os magistrados na sua administração da justiça, nas suas sentenças, nas suas decisões e no seu dia a dia, no caminhar com a justiça. E esse programa com os novos juízes está sendo levado a efeito. Inclusive, eu sou professor de filosofia nesse programa para os novos juízes, com muita honra, com muito orgulho de pertencer a essa equipe maravilhosa. Então, nós estamos, vamos dizer assim, buscando, não só de Mato Grosso, o Judiciário do Brasil inteiro, nós temos o Conselho Nacional de Justiça buscando isso também, determinando que assim seja também,
para que os nossos juízes não fiquem só na dogmática jurídica, né? Mesmo porque para você interpretar bem essas situações jurídicas e legais, você precisa da sociologia, da filosofia, da psicologia, você precisa da ciência política para bem entender as nuances e os caminhos, vamos dizer assim, e às vezes até os labirintos legais que lhes são postos no direito positivado, naquele direito que ali está posto nos códigos. E nem sempre esse conhecimento, apesar de profundo e necessário do direito dogmático, atende às necessidades do demandado, daquela demanda, daquela situação concreta postas dentro do processo que o magistrado está apreciando. Arthur Schopenhauer, ele dizia sempre, como grande filósofo que foi, naquele livro Livre-Arbítrio dele, que sempre o conhecimento tem dois lados, um do que você precisa conhecer e outro que para contestar esse próprio conhecimento você precisa antes ter tido familiaridade com o próprio conteúdo e com aquele próprio conceito. Então não adianta você simplesmente colocar um código embaixo do braço ou viver lendo os códigos positivados, e quando eu digo positivados, o Código Civil, o Código Penal, o Processo Penal, o Processo Civil e a Constituição Federal, de forma bastante, vamos dizer assim, formal, sem ter esses aspectos. Por quê? Para você colocar em xeque todas essas situações legais que existem no arcabouço jurídico pátrio, você tem que ter necessariamente uma vocação reflexiva e uma condições, um fundamento, bagagem reflexiva para contestá-los. Eu concordo com o senhor, tem que ter, e não que isso substitua a parte técnica, mas que agrega valor e faz toda a diferença, isso com certeza. Temos para o intervalo comercial, Lorenberg, a gente vai para o intervalo comercial e assim que a gente voltar, nós voltaremos também aqui com outros assuntos a mais e vai ser o último bloco, vamos ter que correr para abordarmos muito mais assuntos aqui com o nosso convidado, Dr. Gonçalo Antunes de Barros Neto. Um instante só. Muito bem, a Opinião está de volta aqui, último bloco da entrevista com o juiz de direito da segunda turma recursal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e também professor de filosofia, filósofo e ainda mergulhando na profundidade filosófica. Aliás, rapaz, aqui tem uma temática, doutor, que a gente faz questão sempre aqui de abordar, que é essa questão da violência contra a mulher, não é? E aqui os operadores de direito, os juízes, desembargadores, todo mundo que tem a Patrulha Maria da Penha, todo mundo que tem relação direta aí com essas políticas de combate à violência, a gente traz aqui. E eu queria saber, do ponto de vista da filosofia, vamos pegar Platão, dos clássicos. Dos clássicos, não é? Aí, que aliás, balizou toda até hoje, né? A gente tem aí reflexos. E esses reflexos aí, por exemplo, não estão contidos no comportamento da mulher por ser muito submissa ao homem? E daí advém muito da violência doméstica que acontece hoje em dia, tudo tem que estar, e o cara quando não tem o jantar pronto, ele vai lá, ralha, ofende, xinga de gorda, de não sei o quê. E não tem muito. Aliás, o Chico Buarque, de Holanda, até recomendo você que assiste aqui ao programa Opinião, você que gosta de música popular brasileira, tem uma música chamada Mulheres de Atenas. Vai lá, dá uma escutada nessa música primorosa. É intrigante porque ela tem uma letra um pouco machista, mas ela não é machista propriamente. Ela só traz um enredo balizado aí com o cotidiano das mulheres de Atenas, como era o comportamento delas naquela época, muito submissas para tudo. Só se viam como escravas, donas de casa propriamente, e para os encontros amorosos, né? Aspas, né? Porque às vezes eles enjoavam delas e iam procurar outras. Não tem essa filosofia lá do Platão, ainda não está contida no dia de hoje aí, na sua avaliação? E essa música do Chico desagou também na Geni, né? Outra grande música. Que é outra história também, bonita a música, importante música, mas... Que retrata uma certa realidade cruel ainda com relação às nossas mulheres. Eu me sinto até confortável em tocar nesse assunto com você, Paulo, com o professor Lorenberg e todos os nossos amigos que nos assistem e amigas que nos assistem, porque eu sou casado com uma grande defensora
né, das mulheres, né, a Rosana Leite Antunes de Barros, minha mulher, é uma defensora pública que atua diretamente nessa área e eu tenho um orgulho disso. Já esteve conosco aqui, inclusive. E lá em casa nós discutimos muitos esses assuntos. Você não está errado, você está certo, porque o Platão, e aí nós temos que considerar também o momento que ele viveu. Né? Nós temos, desde Tales de Mileto, que foi 6 séculos antes de Cristo, né, que começou assim, vamos dizer assim, a raiz da filosofia, né, e aí veio os pré-socráticos, depois Sócrates, aí Platão, que era discípulo de Sócrates, e veio Aristóteles, que era discípulo de Platão. Quer dizer, a filosofia foi puxando, de alguma forma, parâmetros conceituais de todos esses grandes pensadores. Aliás, a civilização acaba vindo daí o porquê a forte influência dos clássicos, né, na vida contemporânea, ainda, né, na vida contemporânea, assim como os filósofos também contemporâneos. Mas o Platão, ele residia muito no mundo das ideias, né, o que Aristóteles depois, posteriormente, fez fincar raízes mais com o pé no chão, no sentido de trazer mais posicionamentos menos metafísicos e mais concretos, né, mais racionais para a filosofia. Mas o que a mulher realmente de hoje precisa ter como consciência de luta, de enfrentamento, é que ela está muito bem amparada, muito bem legalmente amparada e estruturada em todas as instituições e poderes do país. A mulher hoje tem representatividade e se busca mais ainda, porque ainda há resquícios do machismo. Eu me lembro da presidente do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, ao assumir a presidência do nosso tribunal, a desembargadora Maria Helena, ela disse... Esteve conosco também aqui, recentemente. E eu não sei se vocês se lembram que ela disse que ainda há machismo no judiciário. Sim. E muito. Então, olha só, um poder que deve fazer justiça e, no entanto, com relação a esse tema, e especialmente nesse tema, ele está ainda manco, ou seja, ainda carece, né, de uma maior reflexão, um maior aprofundamento, para que situações que ainda acontecem no judiciário não venham a acontecer, ainda mais agora, em plena contemporaneidade, na pós-modernidade, em que as mulheres conquistam cada vez mais seu espaço, espaços importantes para a cidadania. Aliás, isso tudo representa a humanidade. Como diz Hannah Arendt, né? Hannah Arendt diz que não há uma natureza humana propriamente dita, mas uma condição humana. E aí vem a Simone de Beauvoir, diz, numa felicidade tremenda, que você não nasce mulher, você torna-se mulher, nessa busca constante de ocupar seu espaço. A mulher vem cada vez mais ocupando esse espaço e nós, homens, dentro dessa bancada extremamente aqui masculina, diga-se de sinal, mas graças a Deus com uma reflexão mais profunda sobre o tema, dando a essa mulher todo o nosso carinho e nossa compreensão para o momento de sua luta, o momento de enfrentamento. E a mulher vai conquistar, sim, seu espaço, não cedendo, e sim enfrentando essas situações. Aliás, a vida, ela se faz enfrentando todos os momentos paradoxais que se apresentam no nosso dia a dia. Porque ainda está impregnado aquilo lá de Platão, da Grécia Antiga, hoje ainda... Infelizmente tem esse machismo todo que ainda a gente tenta desvencilhar dele, porque ele está intrinsecamente, não é, aí, envolvido nessa questão da agressão à mulher. Eu posso, Paulo, fazer só uma correção e um elogio a Platão, que talvez passe a largo das nossas reflexões. Platão foi, ainda naquela época, o primeiro filósofo a receber uma mulher como aluna e outra, a torná-la professora da sua academia. Então a academia platônica já tinha mulheres como professoras, como filósofas. Isso daí é tremendamente importante. Olha a época do Platão, né? E isso daí é interessantíssimo, porque às vezes nem sempre as ideias de um determinado momento ou dizer sobre elas num determinado momento representam realmente aquele sentimento mais profundo daquele pensador, daquele escritor. Platão morreu em 357, pra você ter uma ideia, 357 anos antes de Cristo, né? Você vê que faz tempo já, e o tempo voa
e a gente ainda tenha muito disso ainda até hoje. Por favor. Professor, o senhor falava agora há pouco sobre violência. E é sobre violência o que representa o motim. Talvez o senhor ainda se recorda disso. Motim do mês de junho de 2011 em Cuiabá. E que o senhor, de uma canetada, determinou, entre aspas, determinei que os presos sejam recabiados para outras unidades. Aqui, nas unidades da capital, a lotação é suprema. É uma situação inadmissível. O momento é de crise. Fecham aspas. Não sei se o senhor se lembra desta determinação e deste motim, que ficou famoso mesmo, em 2011, em Cuiabá. E aí vem a minha pergunta para uma reflexão do senhor. Nós ainda estamos sujeitos a esta lotação suprema, possivelmente com uma crise, não como aquela, mas um pouco menor ou um pouco maior do que aquela? Por isso que nós voltamos num tempo cíclico ao início do programa aqui, professor Lorenberg. A necessidade de termos gerentes de crises preparados em ciência política, em filosofia, em sociologia, né, matérias importantíssimas para que possam efetivamente gerenciar todas as crises, como essa do sistema prisional. Então, juízes precisam estar à frente do seu tempo, preparados em disciplinas outras para enfrentar essas situações fáticas. Realmente, na época, eu precisei, como juiz da execução penal, intervir, né, nos presídios, porque o que eu via causava profundo transtorno humanitário, né, e como causa ainda hoje. Nós sempre recebemos com muita alegria quando se constrói novos espaços prisionais em que realmente há a possibilidade de recuperar as pessoas. Porque como que você vai socializar alguém que nem socializado foi? Tem pessoas que ali estão que nem socializavam. Eles não foram, vamos dizer assim, não tiveram condições de entender o que é se socializar, o que é a alteridade. Né? São pessoas que realmente não tiveram qualquer tipo de oportunidade. Eu não quero fazer nenhuma manifestação panfletária nesse sentido e me colocar aqui de forma bastante objetiva para a realidade. O sistema carcerário brasileiro, não só no Estado, mas em todo o Brasil, ainda carece de profundas ações humanitárias para que possamos realmente trazer de volta esses presos para a sociedade. Porque não tem jeito. Eles retornarão para a sociedade. E o castigo que lhe impusermos lá, que impomos a eles lá, eles vão descarregar isso depois de solto na própria sociedade. E fica um círculo vicioso. Quer dizer, eles vão voltar para o sistema de novo, vão se aperfeiçoar mais, vão ficar muito mais, vamos dizer assim, entre aspas, malvados, ou querendo de alguma forma descontar em alguém os sofrimentos impingidos a eles naquele momento e vão trazer de volta a própria sociedade. Então a sociedade precisa encarar isso com a mais profunda sinceridade, com o mais profundo espírito público e de olho, sim, na realidade e nas diferenças daqueles que ali estão, na sua esmagadora maioria, e daqueles privilegiados da sociedade que ali não estão. Duas perguntas numa só. O juiz deve simplesmente tomar suas decisões com base nos autos ou não? E outra, a questão a sociedade muitas vezes fica meio assim alheia a tudo que está acontecendo. O magistrado não deveria conversar mais? E quando eu falo conversar mais, eu estou perguntando mais da questão do não juridiquês, de uma forma mais direta com a sociedade. Não haveria que ter essa aproximação mais na sua avaliação? E esse fator que eu coloquei também aí sobre se ele deve se manifestar apenas nos autos. É importantíssima essa pergunta, Paulo, sua, assim como essa anterior do professor Lorenberg, para fechar, né, o nosso círculo de diálogo aqui hoje. Realmente, antigamente se falava muito, e os juízes até tinham bastante satisfação em dizer que o juiz só conversa nos autos. O que não está nos autos não está no mundo. E penso eu, absurdo de pensamento,
não se faz e não se deve fazer mais presente no dia de hoje. O juiz é um membro da sociedade, o juiz interage com a sociedade, né? A alteridade exige isso e a sua autoridade demanda disso. Mas não é arriscado, não? Quando você sai dos autos assim, você não está meio que personalizando, particularizando sua opinião ou sua decisão? Daí é a importância do juiz estar realmente fundamentado num sentimento público, num sentimento revestido da sua legitimidade perante o povo, porque todo o poder emana dele. Isso está na Constituição Federal. O judiciário não é um poder eleito, mas a sua autoridade emana da Constituição Federal, a sua autoridade emana também deste mesmo povo. Então, o juiz precisa se legitimar. O juiz não é simplesmente aquele autônomo, né, o autônomo que vem e de forma bastante formal decidir uma demanda de acordo com o contexto frio, a lei crua, né, a interpretação literal do conteúdo legal frente ao caso concreto. O juiz deve sim se cercar de todos os cuidados e de todos os conceitos e de todos os entendimentos possíveis para bem aplicar o direito naquele caso concreto. E ele deve se explicar. Isso é mais importante. O juiz tem que ter um relacionamento próximo com a sociedade. E quem faz esse relacionamento, esse elo, essa ligação? É a imprensa. O juiz tem que se preparar para estar frente, né, aos veículos de comunicação, se explicando a sua decisão para a sociedade. O juiz não gosta muito de se explicar, ele gosta de se explicar mais nos autos. Mas o dever de cidadania hoje, no século XXI, no direito internacional, no direito constitucional pátrio e na cidadania que se exige para um comportamento ético, moral e necessário para o magistrado do futuro, é se explicar perante a sociedade. E a melhor forma de se explicar é através desse tipo de tribunal, como aqui é um tribunal. Sim. Um tribunal popular, um tribunal em que o magistrado tem condições de levar o que ele pensa, as suas ideias, as suas convicções para a própria sociedade. Então eu, como presidente desse tribunal aqui, determino que o Lorenberg faça a última pergunta, aquela bem curtinha, porque senão a gente vai estourar aqui horário de rede. Mas muito curtinha, lembrando que em 2017 o senhor pertencia à Justiça Eleitoral. Tem algum fato interessante que o senhor quer falar muito rapidamente a respeito da sua experiência na Justiça Eleitoral? 1 minuto. Tá, foi excelente, experiência excelente. Lá na Justiça Eleitoral tivemos profundos embates jurídicos necessários para o processo eleitoral, inclusive com relação à legitimidade do próprio processo eleitoral na época quando eu estive no Tribunal Regional Eleitoral e também quando eu estive na primeira instância como juiz eleitoral. Dentre elas é fazer com que os partidos políticos cumpram o que manda a lei, que é o 30% de candidatura feminina, mas efetivas, e não laranjas. Foi uma das decisões, quando estive na Justiça Eleitoral, foi essa. E me parece que foi uma das primeiras decisões no Brasil, porque não se cumpria. Eu colocava mulheres como candidatas e desculpe o termo, bastante talvez chulo, ou talvez desnecessário no momento, mas não há outro senão dizer laranjas, candidaturas laranjas, para tão somente tampar esse buraco, vamos dizer assim, entre aspas, essa porcentagem necessária que a lei determinava para o preenchimento das candidatas femininas. Hoje não, hoje já é um avanço, graças a Deus nós estamos em consonância com isso. Ok, olha só, um papo muito bom, queria falar de mais coisas aqui, queria falar de filosofia, de Immanuel Kant, eu queria falar... Nossa, mas não tem tempo. Olha, eu quero agradecer demais aqui ao juiz de direito, professor de filosofia também, filósofo e marido da doutora Rosana, o caríssimo Gonçalo Antunes de Barros Neto, filho do Gilson de Barros. Muito obrigado por ter vindo aqui. A gente logo vai estar prosseguindo mais uma vez aqui, no Opinião, que foi muito bom o papo, rapaz. Eu que agradeço, Paulo Coelho, o professor Lorenberg Alves. A dimensão e o carinho que eu tenho por vocês é muito grande. É uma honra estar aqui. Verdadeiramente estou sempre à disposição para estarmos aqui com os seus, né, telespectadores. Sim. E os nossos nesse momento, né, explicando, falando, conversando, dialogando e debatendo sobre esses assuntos. Filosofando também, né? Obrigado, viu? Doutora Rosana também presente aqui, obrigado pela
Ela foi trazida na marra que o marido... Mentira, ele veio espontaneamente. Abraço, Lorenberg. Até segunda-feira, meu caro. Até segunda. Com o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, Antônio Joaquim. Muita coisa importante do TCE aqui. Não perca. Bom fim de semana. Até lá. Fica bem. Fica com Deus também.